Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Moral Cristã, oferecido pela Diocese de Campina Grande, através da Escola Sede da Sabedoria. Convido você a, junto comigo, rezarmos e pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, prontos a acolhermos a Tua voz, acolhermos a Tua vontade, acolhermos os Teus ensinamentos e pedimos, Senhor, que por meio do mesmo Espírito Santo, estes ensinamentos caiam em nossa vida, em nosso coração e nos transformem, nos tornem mais capazes de Te amar, de Te buscar e de Te receber como o centro da nossa vida. Queremos Te pedir, Senhor, estas graças por meio da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Sede da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você em mais uma aula do nosso curso, esta que será a 15ª aula. Tendo como tema o terceiro mandamento da lei de Deus. Vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, que foi o segundo mandamento. O segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Então nós vimos que esse mandamento manda-nos respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor que é santo, que é santíssimo. Proíbe o uso inconveniente do nome de Deus. Nós vimos também que a blasfêmia consiste em usar este santíssimo nome, o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da Virgem Maria e o nome dos santos de forma injuriosa, de forma inadequada. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o nome do Senhor, que é sempre fiel em suas promessas. Então, tomar o nome de Deus como testemunha de nossos atos, de nossas escolhas, é sempre temeroso, porque nós podemos incorrer na infidelidade. E tomar o nome de Deus como testemunha faz com que Deus aprove a nossa infidelidade. Como se a gente estivesse dizendo, Deus é testemunha de tudo que eu fizer. Por isso nós devemos evitar jurar em nome de Deus, para não cairmos no erro do perjúrio. Nós vimos também que no batismo o cristão recebe o seu nome da igreja. Por isso nós devemos, os pais, os padrinhos devem procurar usar nomes adequados, nomes que remetem às realidades bíblicas, às realidades celestes, como por exemplo, nome dos santos, o nome de José, o nome de profetas como Samuel, até mesmo o nome de Davi, um grande rei de Israel. A igreja incentiva a escolhermos nomes que remetem a realidades religiosas, para que assim também nós possamos testemunhar também com o nosso nome
este Deus que é santo, este Deus que caminha com o seu povo, se revela, este Deus fiel. A igreja também lembra que nós devemos iniciar o nosso dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Deus, para que todo dia seja vivido nesta realidade trinitária, invocar o nome de Deus no início e no final do dia. Esse é o ensinamento da igreja, é o que a igreja nos incentiva a escolhermos nomes santos e a iniciarmos e finalizarmos o nosso dia em nome da Santíssima Trindade. Essa foi uma breve revisão da aula anterior, onde nós tratamos do segundo mandamento da lei de Deus. E nesta aula nós vamos mergulhar no terceiro mandamento. Então, o terceiro mandamento, que lembra a santidade do sábado. A gente remete ao Antigo Testamento, onde Deus, no Decálogo, ensina e orienta a guardar o sábado. A gente pode ler isso em Êxodo, capítulo 31, versículo 15. O sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Então lembra-te do dia do sábado para santificares. Durante 6 dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. É um outro versículo do livro do Êxodo que traz para nós esse texto. Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 10. Já em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a gente pode ler o seguinte, versículos 27 e 28. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O filho do homem até do sábado, Senhor. Então a gente pode ler o seguinte no Catecismo, né? Catecismo 21:68. O terceiro mandamento do Decálogo refere-se à santificação do sábado, como a gente lê. E continuando. A Escritura faz a este propósito memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas ao sétimo dia descansou, eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, no Antigo Testamento, a realidade do sábado é onde o povo fazia memória da criação. O Senhor que executou a obra da criação em 6 dias e no sétimo dia descansou. A Escritura vê também no dia do Senhor o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 15, a gente pode ler o seguinte. Recorda-te de que foste escravo no país do Egito, de onde o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço poderoso. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então o sábado tem essas duas dimensões, né? Fazer memória da obra da criação, onde no sétimo dia o Senhor descansou, e também fazer memória da libertação de Israel da escravidão do Egito. O sábado, para o povo da antiga aliança, servia para essas duas memórias, né? Fazer lembrar-se, louvar a Deus por estas obras, a criação e a libertação, e de santificar este dia por causa destas obras, por causa destas memórias. No Catecismo 2171, a gente lê que Deus confiou a Israel o sábado para ele o guardar em sinal da aliança inviolável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Então, condensando o que a gente falou até agora, né? O sábado é reservado para o louvor de Deus
da sua obra salvífica, das suas ações salvíficas e de sua obra criadora. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no sétimo dia, como a gente lê em Êxodo 31, versículo 17, o homem deve também descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro. Então, da mesma forma que Deus trabalhou por 6 dias e descansou no sétimo, ao modelo deste mesmo Deus, o homem também deve trabalhar nos seus dias ordinários, cotidianos, e descansar neste sétimo dia. Também, além da dimensão do descanso, o homem diz para o tempo, diz para os dias que ele não é seu servo, ele não é seu escravo. O homem é livre para não estar submetido ao ordinário que é expresso nesses 6 dias de trabalho. O homem é livre para escolher descansar, para escolher cultuar o seu Deus e também para entrar em comunhão com aqueles mais necessitados. Sim, este sétimo dia que serve para descansar, para louvar a Deus, para adorar a Deus, cultuar a Deus, é também um dia para entrar em comunhão com o seu próximo. Porque o homem não é escravo do seu trabalho. O homem se utiliza do seu trabalho. O homem é livre para escolher outros caminhos, escolher o que fazer do seu tempo. O descanso do sétimo dia também também tem essa dimensão. Louvar a Deus, adorar a Deus, descansar e entrar em comunhão com os necessitados, com o seu próximo. No Catecismo 2173, a gente lê o seguinte, interessante. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade deste dia. Ele nos dá com autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Movido por compaixão, Cristo se permite no dia do sábado fazer o bem de preferência ao mal, salvar uma vida de preferência a matar. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, os fariseus ali, que detinham a autoridade sobre a lei, a autoridade de ensinar e de julgar a partir da lei, eram bem rígidos, eram bem inflexíveis no que a própria lei ensinava a respeito do sábado. E dizia que o homem não deveria trabalhar, não deveria fazer nenhum esforço físico até no dia do sábado. Mas era uma rigidez tão intensa, tão forte, que o homem era até impedido de fazer o bem ao seu próximo. Era até impedido de amar o seu próximo nas suas necessidades. E Jesus vem esclarecer e vem aprofundar o sentido do sábado. Não são comportamentos exteriores, por exemplo, se alguém precisa de uma ajuda para ir a um hospital, eu não poder ir fazer este trabalho porque é sábado, porque no nosso caso é domingo, né? Ou então ajudar alguém a reformar a sua casa, não posso porque é domingo. Então a mentalidade dos fariseus era essa, né? Não era possível nem fazer o bem àquele que precisava. E Jesus vem enlarguecer a visão a respeito do sábado. Não, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O homem é chamado a dar uma pausa nos seus trabalhos cotidianos para louvar a Deus, mas também
ajudar o seu próximo e realizar determinados trabalhos que normalmente seriam realizados em dias ordinários, também neste dia, desde que o sentido do trabalho seja glorificar a Deus e ajudar aquele que mais precisa, entrar em comunhão com aquele que mais precisa. Então, isso a gente pode trazer para a nossa realidade hoje, realidade cristã, a respeito do domingo. A gente vai falar mais sobre o domingo, mas às vezes é preciso realizar alguns trabalhos que a gente faz, que a gente faria nos dias ordinários, também no domingo, sem deixar de louvar a Deus, sem deixar de cultuar a Deus, por exemplo, sem deixar de ir à missa, mas ajudar aquele que precisa, né? Esse exemplo de ajudar um parente ou um amigo a concluir uma reforma na casa no domingo, porque só se tem um domingo para fazer isso. Durante a semana, aquela pessoa está em seus trabalhos, em suas empresas, em outros, e só tem um domingo para fazer aquele trabalho. Se nós conseguimos, de certa forma, descansar, se nós conseguimos cultuar a Deus indo à missa, né, visitando um parente, e é possível, sim, ajudar aquela pessoa que precisa, né, estar em comunhão com aquela pessoa que precisa, né. Então, o sentido do sábado ele é muito mais profundo do que apenas comportamento, do que apenas atitudes exteriores, né, é um sentido muito mais profundo. Jesus vem deixar isso bem claro para nós, né. Continuando aqui no Catecismo, no parágrafo 2174, a gente vai ver e vai adentrar nesse sentido do domingo, né? Porque a lei antiga, né? A lei da antiga aliança fala do sábado e nós cristãos, nós guardamos o domingo, né? Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? No primeiro dia da semana. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Como oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Então, para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição espiritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério do Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Então, é um texto um pouco mais comprido, né? Mas é fácil de entender. Se o sábado era o dia em que se fazia memória da primeira criação e da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o domingo é a realização espiritual desta memória que se fazia no sábado. Sim, porque o Cristo ressuscita no domingo, o primeiro dia da semana, que também é o oitavo dia da semana. O primeiro dia da semana como sendo o dia da nova criação e o oitavo dia da semana como aquele dia que remete à eternidade, que remete ao fim dos tempos, à vitória de Cristo. Inicia-se o reino de Deus, inicia-se o tempo definitivo. É o sentido de o Cristo ressuscitar no oitavo dia. E também ele torna-se a realização do sábado judeu. Por quê? Porque, como eu falei, no dia da ressurreição,
realiza-se a nova criação. Cristo como sendo as primícias desta nova criação. Também realiza-se a libertação do povo das garras do pecado, da morte, de Satanás. Você e eu fomos libertos desta escravidão espiritual, desta morte eterna, quando Cristo ressuscita, quando Cristo vence a morte, quando Cristo, após visitar a mansão dos mortos, se liberta dos grilhões da morte, pelo poder do Espírito, pela vontade do Pai. Então, para nós, o novo sábado é o domingo. Para nós, a realização do sábado é o domingo. Por isso, nós não ficamos mais vivendo esta orientação, nós não vivemos mais esta orientação da antiga aliança. Porque esta orientação de se guardar o sábado, ela é levada à plenitude no dia da ressurreição do Senhor, que se dá no primeiro dia da semana, que é o domingo. Além do que, no domingo, acontece também Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos ali no cenáculo. A manifestação da igreja, como se fosse a epifania da igreja. A igreja é enviada ao mundo, é apresentada ao mundo. E ela inicia a sua missão de continuar a implantação do reino de Deus nesta terra. Então, por estes motivos, para nós, o novo sábado é o domingo. É o domingo que deve ser guardado, porque é o dia do Senhor, o dia da vitória do Senhor, o dia do início da nova criação, o dia que se remete à plenitude do reino de Deus, à realização desta criação na vida eterna, no céu, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, que nós contemplaremos na parousia, no juízo final, onde a morte será definitivamente vencida e destruída. É o domingo, o dia do Senhor, este dia santo, este dia de festa, este dia de louvor, este dia de descanso, este dia de amor fraterno, este dia de culto a Deus, o domingo. De forma particular, a cada domingo, eu sinto algo diferente, né? Eu vejo o sol diferente, eu vejo o clima diferente, porque é o dia do Senhor, é o dia onde a Páscoa é renovada, onde os mistérios pascais são renovados, né? É o dia onde a Assembleia é congregada para estar em torno do Cristo morto e ressuscitado. O domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. Salmo diz isso, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e exultemos. A cada domingo é a Páscoa do Senhor. No parágrafo 2177, a gente vai mergulhar um pouco mais justamente na Eucaristia Dominical. O Catecismo ensina assim: a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa, de preceito por excelência. É o dia de preceito por excelência. É o dia em que a gente deve, como eu falei, né, descansar, visitar, ajudar os pobres, mas de forma especial, aquele dia em que a gente se prepara para celebrarmos a Páscoa semanal, a Páscoa dominical. Esse é o mistério pascal. É o dia em que a gente deve mais ansiar e aguardar. É o dia em que a gente deve ter a maior expectativa no nosso coração. É o dia em que a gente deve planejar onde a gente vai para a missa, que horas.
É o dia em que a gente deve colocar até as nossas vestes devem transparecer isso. A gente deve preparar as nossas vestes, o horário, né, o local, mas principalmente o nosso coração, onde a gente celebra de forma especial, particular, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. A paróquia, né, falando ainda do lugar onde se celebra esta festa, como diz aqui, esta festa de preceito por excelência, a paróquia é determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. O reúne nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, pratica a caridade do Senhor nas boas obras e nas obras fraternas. Então, se o domingo é este dia onde se celebra o mistério pascal, a paróquia é o local desta celebração. Também devemos ter todo o amor por nossa paróquia, pelo nosso pároco, pelos padres que os auxiliam. O pároco e os vigários paroquiais são nomeados pelo bispo para cumprirem esta missão de presidirem esta celebração, onde os fiéis são congregados para estar em torno do Cristo e celebrarem juntos o mistério do Cristo que morreu e ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Com todo o zelo para a nossa paróquia, estarmos disponíveis, contribuirmos financeiramente para a manutenção dos trabalhos em nossa paróquia. Como é bom quando a gente chega numa paróquia que está bem iluminada, que está limpa, que os bancos colaboram, né, para que a gente se acomode bem ali naquela celebração, onde a gente realiza os nossos trabalhos pastorais, nossos trabalhos de evangelização, onde o padre pode atender às confissões, pode atender ali como diretor espiritual, pode celebrar os sacramentos da Eucaristia, do batismo, do crisma, os matrimônios, todos os outros sacramentos, né? Como é bom. E onde a gente entra aí com a nossa disposição, com o nosso tempo ofertado, mas também com a nossa colaboração financeira, sim. Porque a paróquia tem custos, né? Tem custos de iluminação, de água, de limpeza, de funcionários, de impostos, né? A contribuição que é repassada para os padres. São tantos custos, irmãos, e às vezes a gente se retém na nossa oferta, no nosso dízimo. É importantíssimo. Como a gente vai celebrar esta festa de preceito por excelência, que é a Eucaristia, se não existe um ambiente adequado, né? É incoerente. Né? A gente se beneficia daquele ambiente, mas a gente não colabora com aquele ambiente, com a nossa paróquia. Então é importante a gente se abrir, sim, a gente se dispor nas campanhas, nas reformas, nas limpezas, né? Estar ali doando o nosso tempo, também doando o nosso dinheiro, né? Que Deus converta também o nosso bolso, né? Em vista de a nossa paróquia ser esse lugar adequado, onde pode acolher o máximo de pessoas possível para que a gente celebre os mistérios da nossa fé. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior.
Então, para nós católicos, participar da missa dominical é uma obrigação. É um mandamento da lei de Deus, é um mandamento da igreja. A igreja ela especifica esse mandamento. Qual é o mandamento da lei de Deus? Guardar domingos e festas de guarda, né? Guardar o dia do Senhor. Se a gente pega a partir da antiga aliança, guardar o sábado. E a igreja, né, como sendo essa depositária da fé e aquela que tem a missão de ensinar aos fiéis os mandamentos de Deus, explica esse mandamento, que para nós é a obrigação da missa dominical no domingo e nos dias de guarda, nos dias de preceito. E ela ainda detalha, né? Nós podemos assistir a missa dominical no próprio domingo ou no dia anterior, ou seja, no sábado, a partir da tarde. Então, se a liturgia da missa que a gente participa no sábado, tarde ou noite, e a liturgia do domingo, nós já cumprimos o preceito, certo? Do mesmo dia, nos dias de preceito, além do domingo, né? As solenidades que são preceitos, nós vamos falar um pouco mais delas. Por exemplo, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é um dia de preceito, né? Se a gente assiste na noite anterior, né, a gente já está cumprindo o preceito, né? E os outros dias de preceito, né? Esse é o ensinamento da igreja. A Eucaristia do domingo fundamenta e confirma toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser que sejam justificados por um motivo muito sério. Por exemplo, uma doença, cuidado com os lactentes, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Então, se a gente não tem uma justificativa grave para faltar à missa dominical, seja ela no próprio domingo, ou no sábado à noite, ou alguma missa de preceito, algum dia de preceito, nós cometemos pecado grave, porque a Eucaristia do domingo ou dos dias de preceito fundamenta e confirma toda a prática cristã, além de ser um mandamento da lei de Deus, né? Então, é muito comum nós vermos irmãos católicos que faltam à missa do domingo, sem uma justificativa grave. Infelizmente, esses irmãos estão incorrendo em pecado grave, né? Esses católicos incorrem em pecado grave, né? E sempre que a gente tiver a oportunidade de instruir na caridade, a gente faça, né? A missa do domingo, né? Além de nós buscarmos viver por amor, sim, essa deve ser a grande motivação de viver os mandamentos como um todo, inclusive este, né? Nós devemos buscar também para não incorrermos neste pecado, né? É um pecado, é um mandamento da lei de Deus, né? É um mandamento da igreja, participarmos da missa dominical. Então, a participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a sua igreja, sim. A nossa fé ela é pessoal, mas também é comunitária. A nossa fé não é para ser vivida no nosso quarto somente. Nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo, por isso nós devemos também viver os mistérios da nossa fé com os irmãos. É um sentido de pertença. Eu pertenço à Igreja de Cristo, eu pertenço a este povo novo, eu pertenço a esta família nova, formada pelos batizados, por aqueles que foram alcançados por Cristo e que foram salvos por Cristo. Eu pertenço. Eu não sou sozinho, eu não sou individualista, eu faço parte de um povo, faço parte de uma assembleia. É um testemunho de pertença e de fidelidade. Quantas vezes Cristo rezou pela unidade daqueles que o seguiam, dos seus discípulos.
João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, Jesus reza ali várias vezes para que sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Né? Sejam um. Então, é um testemunho dessa pertença, dessa fidelidade ao Cristo que nos congrega em torno de si, que nos reúne em torno de si. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, confortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. A gente lembra que no Antigo Testamento o ponto de unidade entre os fiéis era o templo de Israel. Para nós cristãos, o lugar da unidade é a Eucaristia, especialmente a Eucaristia dominical. Como Deus, no 7º dia, repousou de toda a obra que fizera, assim também a vida humana é ritmada pelo trabalho, pelo repouso. O homem que trabalha alguns dias e repousa, trabalha e descansa. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Sim, o trabalho é uma graça, é um meio também de santificação, como ensina São José Maria Escrivá. É a santificação por meio do trabalho, mas ele não é o nosso Senhor, ele não é o nosso dono. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. O domingo também nos lembra isso, né? Assim como o sábado lembra para os judeus, para nós cristãos, o domingo lembra isso, que o trabalho é para o homem, não o homem para o trabalho. O domingo é o dia de se cultivar a vida familiar, com passeios, com dinâmicas, a vida cultural, né? Com esporte, com o dia por excelência de passear no parque, de assistir um filme, né? Ainda com relação à vida familiar, de visitar os parentes, né? É o dia social, por exemplo, o dia de ir à praia, o dia de um esporte, né? E a vida religiosa como o centro desse dia, né? Para nós a missa é o centro do dia. Se o domingo é o dia central da semana, a missa é o centro do domingo, né? É o centro do domingo. Então, durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus. Dentro do possível, devemos nos abster de atividades que nos impeçam do culto devido a Deus. A alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Então, é um ensinamento da igreja a gente evitar trabalhos que nos impeçam o descanso, o nosso culto a Deus, a vida familiar, a vida social, cultural. É um mandamento de Deus e da igreja. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Então, como foi dito, dentro do possível, evitar, abster-se, né, desses trabalhos que nos impeçam o culto. Mas, por uma necessidade da família, né, como diz aqui, ou uma grande utilidade social, por necessidade da família, ou uma grande utilidade social, né? Por exemplo, o pai de família que necessariamente precisa trabalhar para obter o sustento de sua casa, o sustento de sua família. Ele está dispensado do preceito do domingo,
buscando viver a centralidade do culto em outro dia da semana. Por exemplo, as pessoas que precisam trabalhar e só encontram um trabalho num shopping center, por exemplo, e a folga em outro dia da semana, na segunda, na terça ou na quarta-feira. Se essa pessoa não tem a opção de um outro trabalho, só tem aquele trabalho, e não tem como negociar a folga dela para um outro dia, para o domingo, então ela está dispensada de ir à missa dominical, por exemplo, porque em vista de sua família ela precisa daquele rendimento que vem daquele trabalho, mas aí ela deve ir à missa em outro dia da semana, né? Então, a gente vê aqui a misericórdia de Deus e a gente vê aqui que o trabalho é para o homem, não o homem para o trabalho, né? Existe o mandamento, existe a lei, existe a norma, existe aquilo que Deus pede, aquilo que a igreja nos pede, mas a igreja tem essa compaixão, esse cuidado de mãe para com seus filhos, né? Mas atenção, é preciso que a gente analise, né? Realmente eu tenho que trabalhar no domingo, realmente eu tenho que realizar essa atividade que me impede de ir à missa aos domingos, é realmente necessário, né? Não existe nenhuma outra alternativa, né, para que não se deixe de ir à missa dominical. É preciso fazer essa análise, né? Em vista de quê? Em vista de a gente viver no dia do domingo, o dia que o Senhor ressuscitou, instaurou a nova criação e que é o dia próprio do culto a Deus, né? A gente não deixar de viver essa realidade no domingo por qualquer outra circunstância, né? As coisas precisam ser priorizadas, né? Precisamos estabelecer prioridades e o domingo é a prioridade para nós, a não ser que se tenha justificativas lícitas, plausíveis. Os cristãos que dispõem de tempo livre devem lembrar-se de seus irmãos, que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. E cuidado com os necessitados, né? Com o próximo que sofre, que precisa da ajuda dos seus outros próximos. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão o domingo também dando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente lhes podem dispensar nos outros dias da semana. Também faz parte, né, como a gente já vem falando, da santificação do domingo, o cuidado com os pobres, com os parentes e com sua família como um todo, porque ordinariamente não se tem tempo suficiente nos outros dias da semana para essas atividades. Então, domingo, como a gente tem mais tempo, a gente é chamado a exercer essas atividades de auxílio aos pobres, de atenção aos parentes e familiares. O domingo é um tempo propício à reflexão, ao silêncio, ao estudo e à meditação que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Em respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos precisam empenhar esforços no sentido de que os domingos e os dias de festa da igreja sejam feriados legais. Os cristãos têm de dar a todos um exemplo público de oração, de respeito e de alegria e defender suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Então, é dever dos cristãos defender que o domingo e os dias de guarda, os dias de preceito, sejam feriados, né? Os cristãos não podem abrir mão para o bem da própria sociedade, para o bem espiritual da própria sociedade,
que vai correndo o risco de perder o sentido sagrado do culto a Deus. Sociedade que corre o risco e que tem a tentação, por causa do modernismo, de se afastar, de se esquecer de que, ao longo do ano, alguns dias precisam ser reservados para se cultuar a Deus. E aí aqueles dias, por exemplo, de Corpus Christi, que até pouco tempo era feriado inegociável, hoje o comércio já abre, os shopping centers abrem normalmente como se fosse um dia qualquer, e outros dias da semana também, né, as empresas, o comércio vão abrindo e aquele sentido religioso vai se esquecendo. Os cristãos precisam se esforçar ao máximo para que essa tradição religiosa não se perca. Sim, às vezes até aqueles que têm a oportunidade de não trabalhar, começam a trabalhar nesses dias e se afastam do sentido religioso, né, do sentimento religioso. A gente não pode perder essa tradição. É dever nosso, como cristão, guardar. E para a gente relembrar, né, aqui, quais são os dias de preceito? O domingo, por excelência, né, é um dia de preceito. Também a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que a gente celebra no dia 1º de janeiro. Então, mais do que celebrar o Dia Mundial da Paz, nós católicos celebramos o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Inclusive é um dogma mariano, né? Maria, Mãe de Deus. A gente reza pela paz no mundo e tal. Mas mais do que isso, celebramos a maternidade de Nossa Senhora, dia 1º de janeiro. Também é um dia de preceito a Epifania do Senhor, que se celebra no dia 6 de janeiro, mas que no Brasil a celebração ela foi deslocada para o domingo. Né? Em outros locais, este dia ele é feriado, dia 6 de janeiro. No Brasil, ele foi deslocado para o domingo, nesta celebração. Também a Ascensão de Jesus aos céus, que se celebra na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. No Brasil, também foi deslocado para o domingo. O dia de Corpus Christi, que se celebra na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes. No Brasil, é celebrado neste dia mesmo, né? Como em outros locais, e em muitos lugares é feriado. A solenidade de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, no Brasil, a celebração foi deslocada para o domingo seguinte. A Assunção de Nossa Senhora, que é dia 15 de agosto. O dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, cuja celebração foi deslocada para o domingo seguinte. O dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro, e o Natal, dia 25 de dezembro. Então, todos esses são dias de preceito. Eu falei que o dia do Sagrado Coração de Jesus era um dia de preceito. Não é, é dia de solenidade. É uma solenidade. Todo o preceito é uma solenidade. É uma celebração mais especial, vamos dizer assim, mas nem toda solenidade é dia de preceito. Então, o dia do Sagrado Coração de Jesus é uma solenidade, inclusive, é um dia que não se faz nem jejum, né? Geralmente celebra numa sexta-feira, mas a gente está dispensado do jejum porque é uma solenidade, mas não é dia de preceito. Então, são esses aqui os dias de preceito. Amém. Então, peçamos a Deus a graça de viver estes dias com um imenso júbilo, com imensa alegria, porque, principalmente no domingo, é o dia do Senhor e o dia que o Senhor fez para nós. Como fiéis, como irmãos, juntos, vivamos este dia com este sentimento, com esta alegria, porque o Senhor venceu a morte. Se os judeus
celebram o sábado, o Shabat, fazendo memória da primeira criação e da libertação do seu povo da escravidão do Egito, nós celebramos porque o Senhor realizou, o Senhor fez a nova criação e porque o Senhor nos libertou da escravidão da morte, do pecado e do nosso inimigo. E isso para nós deve ser uma grande alegria, porque a partir deste dia, a partir do primeiro dia da semana e do 8º dia da semana, as portas do céu se abriram para nós. O céu está novamente disponível para nós. Bendito seja Deus, porque Ele fez do domingo o dia que Ele fez para nós. Ele fez do domingo um dia para nós, um dia para a sua glória, um dia para o seu louvor. Eu espero você na próxima aula. Vamos rezar agora e pedir a Deus que nos dê esta graça de bem vivermos este mandamento e guardarmos com alegria e com caridade o domingo e os dias de festa. Sim, Senhor, queremos te pedir esta graça de bem vivermos este dia consagrado para o teu louvor, este dia santo, onde tu nos reúne em torno de ti, em torno do teu altar, para nos alegrarmos e celebrarmos os mistérios pascais. Te pedimos, Senhor, esta graça por meio da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Até lá. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.